O objetivo da aula de hoje é falarmos um pouco da história da Grécia, apresentarmos a Grécia para o aluno e, consequentemente, falarmos da língua grega. Bem-vindos ao curso de grego da Faculdade de Teologia Metodista Livre. Hoje nós iremos falar um pouquinho da história da Grécia para que você possa situar o contexto em que os textos do Novo Testamento foram escritos e também entender melhor a questão do grego ali utilizado depois de vários séculos de desenvolvimento da língua. A Grécia continental, como nós denominamos, situa-se na Península Balcânica. O relevo da Grécia continental era montanhoso, o que caracterizaria uma cultura grega dividida politicamente entre várias pequenas cidades. A Grécia, durante a sua história, nunca se unificou em uma nação politicamente centrada, por conta, de certa forma, do relevo que constituía a península. Mas também temos que entender que a Grécia Antiga não era apenas o que hoje nós chamamos Grécia. A Grécia Antiga abrangia as ilhas do Mediterrâneo, ocupadas pelos gregos, que formaram colônias, não apenas nas ilhas, formaram colônias na Ásia Menor, região da atual Turquia, formaram colônias no sul da Itália. Portanto, quando falamos de Grécia Antiga, de cultura grega, temos de compreender a Península Balcânica e, consequentemente, as colônias gregas espalhadas pelo Mediterrâneo. Antes da civilização grega, existiu a civilização minoica. O termo minoico provém do nome do lendário rei Minos, que teria reinado na ilha de Creta e construído um labirinto para abrigar o monstro mítico chamado de Minotauro, que teria sido morto por Teseu, um ateniense. O Palácio de Knossos, que foi escavado no século XX, no início do século XX, por Arthur Evans, ele apresenta todas as características de um labirinto. Então é até possível que essa lenda do Minotauro e do labirinto tenham se inspirado na construção e no jeito desse palácio existente em Knossos, que teria sido o centro da civilização minoica. O Palácio de Knossos ele possui afrescos que apresentam jovens dançando ou fazendo algum tipo de esporte com touros e assim adiante, o que nos lembraria mais ou menos essa lenda do Minotauro. A presença do imaginário relacionado ao touro é muito forte nessa cultura. Em 1400 a.C., os gregos aqueus, eles destruíram, eles dominaram Creta. E a partir daí, conta-se a história da Grécia. O primeiro período da história grega é denominado de civilização micênica. Micênica por causa da cidade de Micenas, que teria sido um dos centros de poder dessa cultura. A civilização micênica se caracteriza pela existência de um rei que centraliza o poder. Então, nós teríamos castas de guerreiros e também dos produtores que estariam sustentando esta cultura política da guerra. Os micênicos, eles faziam diversas expedições, meio que piratas, assim, pelo Mediterrâneo, pela Ásia Menor, e provavelmente é desse período que vem a tão famosa história da Guerra de Troia. A história que depois se desenvolveria mediante todo o imaginário mítico, lendário e assim adiante, mas que poderia ter um fundo de verdade nos conflitos entre micênicos e a cidade de Vilucha ou de Ilion, existente na Ásia Menor. De qualquer maneira, a civilização micênica ela vai durar até o século XII, mais ou menos antes de Cristo, quando também entrará em colapso. Não temos tanta certeza a respeito das causas que levaram à destruição
dessa cultura, dessa civilização. É interessante que a civilização micênica também possuía uma forma de escrita, hoje denominada linear B, que tem sido decifrada, e essa escrita era utilizada mais para fins da administração do que para fins literários. Por isso conhecemos alguma coisa relativa à administração micênica, à questão do arsenal, enfim, mas não temos textos literários até o momento. Acontece que após o colapso da civilização micênica por volta do século XII, mais ou menos, antes de Cristo, aí a Grécia entra num período chamado período homérico. O período homérico, ele se caracteriza não mais pelo fato de haver uma centralização em grandes cidades muradas e em seu rei. O período homérico se caracteriza pelo genus. O genus seria o clã, seriam as relações familiares, portanto, o espaço dessa cultura e dessa civilização seria o oikos, seria a casa. Mas o período homérico, ele tem esse nome por causa dos dois poemas atribuídos a Homero, a Ilíada e a Odisseia. A Ilíada narra a Guerra de Troia e a Odisseia, o retorno de Odisseu, ou seja, de Ulisses, após a Guerra de Troia, para a sua casa. Acontece que muitos valores, muitas representações, muitas questões religiosas, econômicas, que aparecem nesses poemas, normalmente os historiadores eles atribuem não ao período micênico, ao período narrado, né, pelos poemas, mas eles atribuem ao próprio período de quem construiu os poemas, de quem compôs os poemas. Seria a mesma coisa se eu falasse, por exemplo, da fuga de Dom João VI de Portugal para o Brasil, e dissesse que Dom João VI veio para cá escoltado por caças britânicos. Eu sei que o exemplo não é aquela coisa, mas é só para entendermos os anacronismos. Então, muitos historiadores acreditam que a Ilíada e a Odisseia, elas tenham mais relações em termos de valores com o período homérico, ou seja, com o período posterior à Guerra de Troia, um período em que esses poemas foram elaborados, primeiramente na forma oral, para depois passarem para a forma escrita. Mas também não podemos descartar a possibilidade de haver certos elementos e até certos valores nesses poemas que remontem mesmo ao período micênico. O período homérico, ele passa por uma fase em que nós não temos ainda a escrita. Por algum motivo, com o colapso da civilização micênica, a escrita ela deixou de existir, de ser usada. Portanto, quando ela ressurge novamente na Grécia, talvez lá pelo século VIII a.C., ela já assume outras características. Por exemplo, os gregos, eles irão emprestar aos fenícios, aos médio-orientais, o alfabeto. É por isso que Aleph se transforma em Alfa, o Beit se transforma em Beta, porque eles estarão utilizando um alfabeto emprestado aos orientais. Logicamente, quando comparamos a escrita grega a partir do 8º século a.C., e a escrita dos micênicos de 1300, 1200 a.C., é óbvio que não há nenhuma ligação. Os símbolos utilizados, os sinais utilizados para expressar os fonemas, as palavras, são completamente diferentes. Então, no período homérico, nós temos um momento
em que não haverá o uso da escrita, até que eles passam a escrever novamente. A Ilíada e a Odisseia teriam ou seriam provavelmente dos textos literários que conhecemos, os dois primeiros a terem sido registrados por escrito. Mas quando, não sabemos. Provavelmente esses poemas eles foram elaborados e passaram por uma fase oral antes de serem fixados por escrito. Também temos Hesíodo, mais ou menos do sexto século antes de Cristo, que escreve a Teogonia e depois os Trabalhos e os Dias. E aí nós já temos as obras literárias. Quando entramos no sexto século, do sexto para o quinto século, aí temos a lírica grega e tudo mais. Portanto, a cultura grega ela vai renascer a partir do período homérico. Ao período homérico segue-se o período arcaico. Neste momento, já temos um aumento populacional. Os gregos já estão formando colônias ao longo do Mediterrâneo. E aí nós temos a constituição propriamente dita da polis grega. O que é a polis? A cidade grega. Antes eram era o Genos, né? Antes era o Oikos, antes eram era uma sociedade agrária e pautada nos valores guerreiros. Agora nós temos a constituição das cidades e o fortalecimento, digamos assim, da vida urbana. E neste caso, então, e as oligarquias, elas estarão assumindo o controle das cidades, assumindo o controle da polis. Ao período arcaico segue-se o período clássico. O período clássico se caracteriza pelas guerras pérsicas ou pelas guerras entre gregos e persas. Os persas, sob Dario I, invadem a Grécia em 492 a.C. e são derrotados em Maratona em 490. O filho de Dario I, Xerxes, também invade a Grécia e em 479 igualmente será derrotado em Salamina, em Plateia e assim adiante. Portanto, os persas eles não conseguirão anexar a Grécia ao seu império. Acontece que o enfrentamento com os persas vai provocar a necessidade entre as cidades gregas de união. Então vejam que o que caracteriza a Grécia neste momento é a sua divisão política em polis, ou seja, há diversas cidades gregas e cada cidade é uma cidade-estado. Mas, a partir da ameaça persa, se vem na necessidade de formar uma liga, chamada Liga de Delos. E eles vão enviar fundos para essa liga. É uma forma de se organizar na eventualidade de um novo ataque persa. Acontece que quem se beneficia disso, dessa liga, é Atenas. Atenas, ela irá assumir, digamos assim, a supremacia de 479 a 431 a.C., quando então vai eclodir a guerra contra Esparta, chamada Guerra do Peloponeso. E Atenas, no fim dessa guerra, ela irá perder a sua hegemonia para Esparta. Acontece que, como a Grécia nunca será um país unificado politicamente, as cidades gregas sempre estarão em disputa. Filipe II da Macedônia, ele vai interferir na vida dos gregos e vai, na Batalha de Queroneia, em 338 a.C., ele vai dominar a Grécia.
E a partir daí, ele prepara o caminho para o seu filho Alexandre. Alexandre Magno, amante da cultura grega, irá invadir o Império Persa, irá dominar o Império Persa e expandir o helenismo para o Oriente. Ao conquistar o Império Persa, Alexandre Magno ele vai levar a cultura grega para o Oriente. Portanto, ele vai contribuir sobremaneira para a construção do que nós chamamos de civilização helenística. Notem que civilização helenística é diferente de civilização helênica. Quando falamos do helênico, falamos daquilo que é propriamente grego. Mas, ao falarmos de cultura ou de civilização helenística, estamos nos referindo ao produto da fusão da cultura grega com as culturas do Oriente. Portanto, quando o grego agora será falado pelo egípcio, pelo judeu, pelo persa, e nesta fala existe a interação cultural, religiosa, enfim, imaginária dessas grandezas anteriormente distintas, que seria a Grécia propriamente dita e o Oriente, o Egito, a Pérsia e assim adiante. Quando nós temos essa fusão, nós temos a cultura helenística. Logicamente, a cultura, o teatro, a literatura grega também farão parte, mais ou menos, da vida dos habitantes do Oriente. Não quero com isso dizer que todos falarão o grego fluentemente, que todos conhecerão literatura grega ou filosofia grega lá no Oriente. O que eu quero dizer é que houve uma fusão cultural. Agora, as pessoas falarão grego dependendo de sua formação. Haverá a pessoa que irá estudar, irá ter acesso à educação grega, irá ler a literatura grega, a filosofia grega. O grego dessa pessoa será muito bom, será excelente. No Novo Testamento nós temos um caso peculiar. Lucas. O grego de Lucas é um grego ótimo. É um grego que expressa muito bem a erudição do seu autor, do autor do Evangelho de Lucas, ou do livro de Atos. Diferente disso é o grego do Apocalipse, que não é lá aquele grego. Então, com isso, nós percebemos que as pessoas na cultura helenística, elas estarão mais ou menos familiarizadas com o grego e, dependendo do seu grau de instrução, é que irão falar, irão escrever, irão produzir. O mesmo vale para as concepções religiosas e filosóficas. Um exemplo são os escritos herméticos do século II depois de Cristo, que têm a sua relação com a sabedoria egípcia, com a magia egípcia, com os mistérios da religião egípcia, agora vinculados e relacionados com elementos do judaísmo, por exemplo, e elementos gregos. Isto é típico da civilização helenística. A civilização helenística tende a fundir, tende a misturar os elementos de culturas diversas, predominantemente da grega e das culturas do Oriente. E o Novo Testamento foi escrito nesse contexto cultural. É por isso que no Novo Testamento nós não temos apenas valores, por exemplo, do judaísmo. Nós temos valores do judaísmo, mas temos elementos e valores extraídos do helenismo. E esse helenismo significa judaísmo, mais cultura grega, nem sempre a cultura literária. Muitas vezes são elementos da cultura grega, agora interiorizados pelas pessoas do Oriente e que vão produzir uma nova cultura a partir daí. Enfim, nós percebemos a riqueza do Novo Testamento, a riqueza cultural nesse sentido, e a língua grega, ela será o koiné. O koiné, ele foi difundido a partir de Alexandre Magno, é o grego comum, é o grego falado por todas as pessoas,
mas também dependendo, é óbvio, do nível de educação de quem fala o grego. Um Lucas, por exemplo, de um lado, e um autor do Apocalipse, um João, do outro. Eu procurei traçar um pouquinho a história da Grécia para vocês situarem aí a questão do contexto e perceberem que o grego que nós estaremos utilizando não é o grego ático, não é o grego da Atenas do quinto século antes de Cristo, não é o grego de Platão, não é o grego também das grandes obras literárias da antiga Grécia, como é o caso, por exemplo, de um Tucídides ou de um Heródotos, ou mesmo da Ilíada e da Odisseia, que foram escritas no dialeto jônico. O grego que nós estaremos estudando predominantemente será o grego koiné. É o grego que produziu os textos do Novo Testamento. Espero que vocês gostem do curso e até a próxima aula. Recapitulando, na aula de hoje nós falamos um pouco a respeito da história da Grécia, da língua grega, com ênfase no koiné, porque o koiné é o grego em que o Novo Testamento foi escrito. E é o grego que estaremos estudando nas próximas aulas. Bons estudos e até lá!